Bom dia! Somos um grupo de formandas no curso de licenciatura em Pedagogia pela Univesp, Unidade Virtual do Estado de São Paulo. E hoje vamos apresentar o TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. O tema escolhido pelo grupo foi Os Desafios do Ensinar para Alunos Portadores do Transtorno do Espectro Autista, o TEA, nos primeiros anos de ensino fundamental em escolas públicas. Escolhemos esse tema por entender a importância da inclusão escolar e por perceber durante a nossa formação e observações durante os estágios realizados que ainda existem muitos obstáculos a serem superados para que alunos com transtorno de espectro autista tenham seu direito à educação plenamente garantido. E o objetivo principal desse artigo foi de analisar os principais desafios enfrentados pelos professores durante essa inclusão. A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão bibliográfica com abordagem qualitativa, apoiada em autores conceituados dentro desse tema, além de legislações e políticas públicas brasileiras. Os resultados mostraram que, apesar dos avanços legais, como a Lei Berenice Piana e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que ainda há uma grande diferença entre o que a teoria propõe e a prática nas escolas. Problemas como falta de formação específica dos professores, infraestrutura precária, recursos pedagógicos inadequados e pouca assistência institucional dificultam a inclusão efetiva. As palavras-chave escolhidas foram desafios, transtorno do espectro autista e, principalmente, ensinar. O estudo reforça a importância da formação continuada, do uso de estratégias pedagógicas baseadas em evidências e da parceria entre a escola e a família para promover o desenvolvimento dos estudantes com TEA. Por fim, conclui que a inclusão escolar exige mudanças estruturais, metodológicas e uma postura ética que valorize a diversidade e a equidade. Nós gostaríamos de agradecer a nossa orientadora do TCC, do trabalho de conclusão de curso, Bruna Serena Cassiano, que nos ajudou, nos orientou, a banca avaliadora e a todos que contribuíram para que esse artigo fosse realizado. A seguir, teremos as apresentações de todas as partes do nosso TCC. Essas apresentações serão feitas por todas as participantes desse grupo. Muito obrigada. Olá, para darmos início à nossa pesquisa, precisamos de entender o que é o transtorno do espectro autista. É uma condição neurobiológica que afeta a comunicação, interação social e o comportamento, denominado espectro por causa da variedade de manifestações que apresenta, e pode ser classificado em nível 1 leve, nível 2 moderado e nível 3 severo. Dados sobre os alunos com TEA na educação básica nos mostram que 342 mil alunos foram matriculados em 2022, 78% em classes comuns. Apesar dos avanços, como a Lei Berenice Piana de 2012 e o PNE de 2020, ainda existem desafios para a inclusão, que são significativos, como a falta de formação específica de acordo com Souza e Silva 2017, insegurança ao aplicar estratégias inclusivas e a dificuldade de identificar comportamentos autistas. Alguns obstáculos que vão além da sala de aula, como a infraestrutura escolar inadequada, apontada por Mantuan 2015, a sobrecarga de trabalho do docente e a falta de apoio da gestão e a resistência de alguns profissionais, de acordo com Oliveira 2019. A realidade vivida com alunos com TEA aponta que 30% são não verbais, apresentam crises sensoriais e inflexibilidade cognitiva e exigem alguns recursos, como os aplicados como comunicação por troca de figuras, agendas visuais, entre outros. Algumas lacunas na formação e na capacitação interferem também. Uma pesquisa realizada pela UFMG em 2021 nos mostra que 67% dos docentes não se sentem preparados e enfrentam dificuldades no uso de algumas técnicas, como o ABA,
análise do comportamento aplicada e na comunicação por troca de figuras. Essa insegurança e a falta de conhecimento são apontadas por Falcão 2023 e Silva 2024. O nosso trabalho tem como propósito analisar os obstáculos enfrentados por professores do ensino fundamental, discutir a distância entre políticas públicas e a prática apresentada nas escolas e propor caminhos pedagógicos embasados em evidências científicas. Muito obrigada. Olá! Agora nós vamos apresentar os objetivos do nosso projeto. Ele busca analisar as dificuldades enfrentadas pelos educadores no processo de inclusão de crianças com TEA, transtorno do espectro autista, no ensino público. De forma geral, o nosso objetivo é realizar uma revisão bibliográfica que una os conhecimentos da teoria da educação e da neuropsicopedagogia. A partir disso, queremos identificar as principais dificuldades vivenciadas pelos professores nesse processo de inclusão e, se possível, propor um plano de ação com diretrizes que ajudem a lidar com os estudantes com TEA de maneira mais humana, acolhedora e inclusiva. A nossa intenção é colaborar com a democracia do ensino, garantindo o direito à aprendizagem também a esse grupo de alunos que muitas vezes acaba sendo marginalizado por conta da sua condição. Sabemos que a prática docente traz desafios diários, especialmente quando falamos em inclusão. Por isso, esse trabalho tem como foco principal apoiar os professores na compreensão e no manejo de estudantes com TEA. Queremos também provocar reflexões sobre a importância da preparação docente frente aos desafios atuais da sala de aula, como turmas superlotadas e alunos com dificuldades no processo de alfabetização. Vale lembrar que a igualdade de condições no ambiente escolar é um direito garantido pela Constituição Federal de 1988, mas para que esse direito se torne realidade, é essencial o envolvimento de toda a comunidade escolar. E nesse contexto, o professor exerce um papel central. A preparação adequada do professor para lidar com os estudantes com TEA traz benefícios significativos, tanto para o docente quanto para o aluno. Ajuda a reduzir a ansiedade, melhora a prática pedagógica e favorece o desenvolvimento pleno do estudante. Dentre os objetivos específicos deste projeto estão: realizar um levantamento bibliográfico sobre a importância da formação continuada e de práticas inclusivas baseadas em evidências científicas, compreender os principais desafios enfrentados pelos alunos com TEA no ambiente escolar, estimular reflexões sobre o papel do professor na construção de uma educação mais justa e equitativa, incentivar o engajamento em projetos voltados à melhoria da educação inclusiva e, por fim, fomentar a busca por aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e a participação ativa em processos de formação continuada. Acreditamos que, com o conhecimento, sensibilidade e comprometimento, é possível transformar o ambiente escolar em um espaço realmente inclusivo para todos. Olá! É importante reconhecer
A dificuldade dos professores ao lidar com alunos com transtorno do espectro autista. Em nosso trabalho, levantamos algumas dessas dificuldades. Um dos principais desafios é em relação ao comportamento. Alunos com transtorno do espectro autista podem apresentar comportamentos desde interferentes até disruptivos, por não ter algumas habilidades que são necessárias para o aprendizado. Alunos com transtorno do espectro autista podem apresentar falta de habilidade em conseguir ficar em sala de aula, conseguir ficar sentado, às vezes recusa fazer a atividade, pode ter até comportamento disruptivo. O professor ele precisa compreender essa falta de habilidade que o aluno com transtorno de espectro autista pode apresentar. Habilidades que são desde acadêmicas, habilidade de aprendiz e habilidades sociais. Outra dificuldade é em relação à comunicação. Como o próprio nome fala, transtorno do espectro autista engloba uma variedade de situações, comportamentos, inclusive o professor precisa lidar com alunos que são não verbais e alunos que são verbais, todos dentro do espectro. Os alunos que são não verbais muitas vezes precisam de uma tecnologia assistiva, alguns aplicativos para conseguir se comunicar e o uso da comunicação aumentativa alternativa para que ele possa se comunicar com o professor, com os colegas, com o auxiliar de classe e com todas as pessoas da escola. O aluno, muitas vezes, do espectro autista que é verbal, ele pode apresentar, inclusive, falha na comunicação por não compreender o que está sendo falado ou até mesmo por ter o hiperfoco em apenas um assunto. E isso, dentro da sala de aula, pode trazer uma interferência na dinâmica da classe. Outra questão que nós percebemos foi as demais dificuldades do próprio ambiente. Alunos com transtorno do espectro autista apresentam questões sensoriais, podendo ficar incomodados com a temperatura do ambiente, podendo ficar incomodados com ruídos, com a quantidade de pessoas dentro de um mesmo local. Isso traz uma questão sensorial que pode causar, inclusive, crises no aluno com transtorno do espectro autista. Outra questão que nós levantamos também foi em relação à socialização. O aluno com transtorno do espectro autista tem dificuldade em se socializar com os colegas de classe, com os professores, com todos os funcionários da escola. Essa dificuldade ela se apresenta de várias formas. Alguns alunos não sabem como iniciar uma conversa, não conseguem responder uma pergunta mais complexa, têm dificuldade em entender comunicação figurada, uma fala que seja uma figura de linguagem. Então, até o próprio conceito, o próprio conteúdo se torna às vezes complexo. É preciso que haja, inclusive, adaptações ao falar com o aluno que tem o transtorno do espectro autista. Outras dificuldades que vemos é a rotina. O aluno com transtorno do espectro autista, ele não gosta de mudanças. É preciso criar uma rotina estruturada para que esse aluno consiga ter a previsibilidade que ele necessita para não gerar uma ansiedade no aluno. E também para que ele possa se preparar para ele conseguir se controlar no momento que ele vai ter as aulas. Então, diante destas dificuldades, verificamos que se faz necessário
que o professor tenha acesso a cursos para que ele possa entender as características do transtorno do espectro autista e a necessidade dos alunos para que ele possa atingir o objetivo acadêmico. Também verificamos algumas práticas que se mostraram eficazes para lidar com essas situações, como a rotina estruturada, que traz para o aluno previsibilidade, evitando assim gatilhos para comportamento disruptivo. A rotina estruturada, na verdade, se mostrou benéfica para todos os alunos. Segundo uma pesquisa de Cole e seus colaboradores em 2004, a prática pedagógica, conforme destacado, revela que o sistema educacional homogêneo muitas vezes não atende às necessidades individuais das crianças, especialmente aquelas que não se encaixam em um modelo padrão de desenvolvimento humano. Isto significa que crianças com deficiência, por exemplo, precisam de abordagens e estratégias específicas que considerem as suas particularidades. Portanto, é fundamental que idades e avaliações sejam adaptadas para garantir que todos os alunos tenham a oportunidade de aprender de forma eficaz. É necessário que haja adaptação ao currículo para que o aluno chegue ao conteúdo. Uma dessas maneiras que se mostrou eficaz e uma prática baseada em evidência é o plano de ensino individualizado, onde o professor vai ter um norte das habilidades que precisa trabalhar com este aluno para que ele alcance o objetivo acadêmico. Este plano de ensino individualizado, ele pode e deve ser construído junto com a família, para que ele seja um plano completo e que a família possa estar participando e aproximando o professor deste aluno. Segundo Gomes 2019, a escola é o único espaço social que divide com a família a responsabilidade de educar. Muito obrigada. Olá! O transtorno do espectro autista, TEA, é um distúrbio de neurodesenvolvimento com características variadas que impactam a comunicação, a interação social e o comportamento, exigindo uma abordagem educacional individualizada. A inclusão escolar de alunos com TEA é garantida por lei, mas a efetivação ainda enfrenta desafios, especialmente na formação de professores, que muitas vezes se sentem despreparados para lidar com a diversidade. Nos anos iniciais, a alfabetização e a socialização são cruciais para os alunos com TEA, adaptações curriculares que considerem o uso de recursos visuais, rotinas estruturadas e atividades concretas, que nesse caso são fundamentais. A colaboração entre escola, profissionais de apoio e família é essencial para o sucesso da inclusão. Olá! A pesquisa realizada foi de natureza bibliográfica e qualitativa, através da leitura de livros, artigos científicos e site especializado, buscando aprofundar o conhecimento sobre a inclusão de aluno com TEA no ensino regular e o papel essencial dos professores nesse processo. A análise de dados coletados foi qualitativa, focando a compreensão da dinâmica das relações sociais envolvidas, sem a preocupação com a representatividade numérica, mas sim com a profundidade da compreensão do contexto. A coleta de dados envolveu a consulta de diversas fontes,
incluindo dados oficiais de internet e estudos teóricos de vários pesquisadores, além de leis, e de documentos como a Constituição Federal, a LDB, a BNCC, o Plano Nacional de Educação, a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, E não podemos esquecer da Declaração de Salamanca. O objetivo principal foi criar uma base de conhecimento sobre o tema e despertar nos seus futuros pedagogos a importância da sua preparação profissional para o ensino inclusivo. Olá a todos, chegamos à etapa final da nossa pesquisa, onde eu trago as conclusões sobre os principais desafios enfrentados por professores dos anos iniciais do ensino fundamental no processo de inclusão de alunos com transtorno do espectro autista, o TEA. Essa reflexão ela foi construída a partir de uma revisão da literatura especializada e traz importantes apontamentos para a prática educacional. O principal objetivo da nossa pesquisa foi compreender como que os professores eles vivenciam o processo de inclusão desses alunos com TEA e também buscamos identificar quais obstáculos enfrentados por esses profissionais e os caminhos possíveis para promover uma educação mais equitativa e acolhedora. Para isso, nós realizamos uma revisão bibliográfica aprofundada que permitiu levantar questões centrais e seguir estratégias para lidar com isso. A nossa pesquisa ela também nos mostrou que houve avanços significativos no campo legal e teórico em relação à inclusão escolar, especialmente nas últimas décadas. Mas, no entanto, ainda persistem muitas dificuldades na prática pedagógica. Esses obstáculos eles acabam comprometendo a efetividade da inclusão e evidenciam uma lacuna entre o que está previsto nas leis e nas diretrizes e o que acontece de fato nas salas de aula. E entre os principais desafios identificados, destacam-se a carência da formação específica sobre o autismo, a escassez de recursos pedagógicos adaptados, o desconhecimento das características do TEA, a dificuldade em realizar adaptações curriculares que realmente atendam à necessidade desses alunos. E, segundo os autores Montoan, Purnaut e Stutzman, incluir não é apenas garantir uma matrícula, é necessário transformar posturas, revisar práticas pedagógicas e desenvolver um compromisso institucional com a diversidade. Sem isso, a inclusão ela permanece apenas no discurso. Também é importante reforçar a importância da parceria entre a escola e a família. O sucesso do processo da inclusão ela está diretamente relacionada ao diálogo, à escuta ativa e à construção de vínculos entre esses dois contextos. Como destaca Amaral e Padilha, quando existe uma rede de apoio entre educadores e familiares, a criança com TEA ela encontra um ambiente mais propício para aprender e se desenvolver, sentindo-se acolhida, compreendida e respeitada. Isso auxilia, isso ajuda muito no desenvolvimento de uma criança com TEA. E diante desses desafios apontados, é possível afirmar que eles não são insuperáveis. O caminho para a inclusão real, ela passa pela formação continuada desses professores, pela implementação de políticas públicas eficazes, por uma estrutura escolar que realmente favoreça a diversidade e, sobretudo, por uma mudança de mentalidade. É fundamental adotar uma postura ética, pedagógica e humana que valorize as diferenças como parte da riqueza do processo educativo. Então, nós concluímos, portanto, que a educação inclusiva é, acima de tudo, um direito garantido por lei, mas também uma escolha cotidiana que precisa ser realizada por cada professor, gestor, pela família e demais agentes envolvidos. E com essa pesquisa, nós esperamos
que ela contribua para ampliar o debate sobre o papel da escola na inclusão de alunos com autismo, incentivando práticas pedagógicas mais conscientes, humanas e transformadoras, que a inclusão deixe de ser um desafio e se torne um compromisso ético e coletivo.